seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Hoje eu tenho o prazer de conversar com meu amigo Luiz Fernando de Oliveira. Bom, Luiz. Bom dia, joia. Bom, cara. Luiz que é professor, como vocês podem ver, santista, roxo, né? Também com a camisa do time dele, né? Time de coração. Prometo que não vou falar sobre 2011, né? Que traz más recordações para vocês. Não é muito bom. Mas já que a gente está falando do Santos, quando você começou a torcer pro time? Eu comecei a torcer pro Santos quando eu tinha 3, 4 anos de idade, segundo minha mãe. Eu vi uma entrevista do Pelé, eu sei pro Globo Esporte, pro Esporte Espetacular, não sei. E ele falava que o Santos é o maior time do mundo. Eu caí nessa ilusão. Eu achar que era. Chegou a ser na época dele, né? Era o maior time do mundo, né? Ele torcia pro Santos e eu também passei a torcer pro Santos. E isso foi o que? Anos 90? Anos 90, lógico. O Santos não estava tão bem assim, né? Não estava. Tanto é que eu lembro de um jogo, eu era muito criança, eu lembro de um jogo Santos e Palmeiras 3-1 na Parmalat. Gols do Sérgio Manuel, eu lembro do Sérgio Manuel e do Roberto Carlos. Falta, eu não lembro os outros gols, acho que foi o Guga, não lembro. Só não charem na memória. E a Vila Belmiro era um pasto enorme, bem grande. E esses são alguns flashes que eu lembro. Lembro um pouco do Giovanni ali. Depois foi pro Barcelona, né? Ótimo jogador, mas seleção brasileira. O Santos mesmo, quando eu fui tomar corpo, do Santos 96, 97, que eu acompanhava os jornais, via os jogos, título do Rio São Paulo em 97. Em 98, a Comembol, Viola, Zete. Aí já começou a virar a chave, né? A destruzar o cilindro. Eu lembro desse tempo, dava um trabalho pra caramba pro São Paulo. São Paulo quem dava trabalho era o França, Alcio Santos. Denilson. Mas França deu muito trabalho. Né, cara? Não vou falar não, porque tem uma das grandes tristezas da minha vida foi sinal maior com São Paulo. Eu era criança, eu tinha 10 anos, Campeonato Paulista de 2000. Nossa, a final. Era a final. Rogério Ceni, gol de falta. Esse foi o segundo jogo, Marcelinho Paraíba, Rogério Ceni. Os outros gols foram do Rincon, pênalti, foi? Pênalti. Eu lembro também muito dessa. Os dois gols foram de falta do segundo jogo. O primeiro jogo foi do França, 50 segundos. Eu lembro. Eu lembro que eu estava de recuperação na escola, saí correndo. A escola era uns 5 minutos de casa, saí correndo, cheguei no gol do França, eu fiquei puto. Eu arado com o França. Histórias de futebol, né, cara? Histórias de futebol. Bom, então vamos falar sobre o factual, né? Sobre o que aconteceu aí no mundo do futebol nos últimos dias. Começo falando sobre a final da Copa do Brasil. Você assistiu? O que você achou? Foi merecido o título do Atlético Paranaense, né? Assisti os 2 jogos. O Atlético Paranaense ele tem um time muito bem organizado taticamente. O Thiago Nunes ele pegou um trabalho já um pouco de organização pelo Diniz, né? Pelo Diniz, Fernando Diniz. Só que ele fez o time chegar. Só que ele lá, fez né? um time que tem uma preocupação defensiva boa, boas linhas de marcação, né? Você vê que sem a bola ele faz um 4-4-2 bem feito, mas com a bola ele consegue preencher no campo de ataque muitos jogadores dando opções de ataque. Por exemplo, Nicão, né? Que por exemplo faz um volante, lá no ataque ele já aparece como um atacante, já pisa na área, finaliza. O Bruno Guimarães é um excelente jogador, muito bom técnico, toca a bola, gira bem o jogo. Então o time do Atlético Paranaense já tem um time bem organizado. O time do Pablo foi para São Paulo, já era tipo, Era assim, o centroavante bem encaixado. Saiu o Pablo, já falavam assim quem é que vai ser o Mengão. Saiu o Renan Lodge, puta lateral esquerdo, agora foi colocado para a seleção. No final a gente vai falar sobre isso. O Renan Lodge, excelente lateral. É o futuro da seleção, né? Sem dúvida. Excelente mesmo, excelente lateral. O Atlético de Madrid, né? Titular lá agora. E impressionante. O Atlético Paranaense conseguiu reinventar ali, conseguiu um jeito. Thiago Nunes é muito bom treinador. Sim, é um dos melhores dessa nova geração. Eu acho melhor. Não tem nem 40 anos. Não tem nem 40, muito jovem. Eu acho que ele tá pau a pau com o Rogério, mas o Rogério, se você for ver, ele tem um pouco mais de experiência, né? Porque eu diria que o Rogério... Coitado, o Rogério ele foi agora para um banho-maria, desculpa o trocadilho. Mas ele foi agora para um lugar que a batata está assando, com um elenco muito achado, estrelado. Também a crise, né, em função de vender um garoto, é complicado, mas o Atlético Paranaense mereceu. Sim, sem dúvida, eu também concordo. Eu achei, eu falei em vídeos anteriores, que ia da Grenal e que o Grêmio seria campeão. Eu também, eu achei que seria o Grenal. Mas foi uma surpresa, o Atlético eliminou o Grêmio nos pênaltis, né? Mas você vê, eliminou o Flamengo, eliminou o Grêmio, então já era sintomático de que ele realmente poderia ser campeão. Eu acho que
a decepção foi mais pro Inter. O Inter jogou muito mal o primeiro jogo, foi recuado demais, esperando. Ficou no lucro 1x0, né? Pra ter ficado 2x0. Sim, aquela defesa do Muriel foi sensacional. Muriel não, do Loma. Do Loma, isso. Sim, no segundo jogo, permitiu os contra-ataques do Atlético Paranaense. Nos parece que o time do Inter demorou a reagir. O Odair Helmer, ele lembra muito a escola Jair Ventura, aquela tristeza que passou pelo Santos em 2017. Aquela escola, não com a qualidade do Caribe, mas lembra aquela escola de futebol pragmático, fechado. Isso já passou. É um futebol gaúcho ruim, né? Aquela coisa fechada. Tanto é verdade que você for ver, o Corinthians já está despencando. Sim. Está virtualmente eliminado da Sul-Americana. O Santos quase foi rebaixado no passado. Sim, o Filipão vazou do Palmeiras. Sim. O Palmeiras também já está em queda. E a seleção está em queda, em certo ponto com o Tite. Você perdeu 1 a 0. Isso, a gente vai falar no final sobre a seleção. Enfim, esse futebol pragmático já deu, né? Já está com prazo de validade. É o futebol gaúcho, né? Porque cidade de futebol gaúcho. Isso. O futebol... Thiago Nunes, que é gaúcho, mas ele é nitidamente dessa nova geração, né? Que faz um futebol diferente, né? Pra frente. Eu acho que essa nova geração, um grande cara que começou, eu acho que ele evoluiu muito mesmo, mas a gente precisaria ver como vai ser os passos futuros dele. Ele vai estar no Bahia, se eu estiver correto, é o Roger Machado. E é gaúcho também. É gaúcho. Então assim, tem futebol de toque, envolvente. Foi pro Palmeiras, o Palmeiras só jogou bola quando teve com ele. Depois perdeu o futebol, perdeu assim, o time ofensivo. Acho que a galera também queria derrubá-lo, né? Sim. Então assim, agora o time do Bahia, o jogo com o Santos e Bahia, por exemplo, foi um jogo jogável, difícil. Sim, Bahia tá surpreendendo, né? Fazendo ótimos resultados aí no Brasileirão. Ótimo time. Foi até longe na Copa do Brasil, foi até o hoje. Eu concordo com você. E é isso, cara, o Atlético agora entra de vez no hall dos grandes times do Brasil, né? Você foi campeão brasileiro, finalista da Libertadores contra o São Paulo em 2005, e agora campeão da Sul-Americana, né, ano passado, e agora campeão da Copa do Brasil. O Atlético, assim, eu diria que... O Petralha é um imbecil, né, babaca pra caramba, o cara é reacionário, mas afora isso, o time do Atlético Paranaense é uma graça. Eu diria que o Petralha é o último cartola brasileiro, o último grande cartola, né? Aquele cara que faz virada de mesa, que faz alguma coisa. Do nível do Eurico, do Alibe, Mustafa Contur, se você essa galera aí. De uma história, mas o campeonato de 96 brasileiro, quem estava nos bastidores para fazer a virada, muita gente fala do Fluminense, mas foi o Petralha. O próprio Petralha. Mas antes quando ele subiu era o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense subiu. Ele foi a figura que fez a virada de mesa, ele que foi a figura que também incentivou o campeonato da Copa João Pedro. É um absurdo. E tá aí, né? Mais uma vez. Mas o próprio time do Atlético Paranaense e os torcedores não tem culpa. Não tem. E é isso, parabéns ao Atlético Paranaense. Bom, agora vamos falar sobre Brasileirão. Tá rolando agora já o jogo, se não me engano, São Paulo e Botafogo, a gente tá gravando no sábado de manhã. E aí? Se o Santos vai brigar pelo título ainda? Você acha que o Flamengo está bem encaminhado pro título? Bom, eu acho assim que todos os times que estão na ponta tiveram uma sequência muito boa de vitórias. Palmeiras no primeiro turno, no começo até a metade do primeiro turno. Depois da Copa América. Depois caiu, mas teve uma vitória de sequência de 7 vitórias seguidas. Depois o Santos embalou 7 vitórias seguidas e o Flamengo, se ganhar amanhã, embalará 7 vitórias seguidas. Então o São Paulo teve, só que o São Paulo estava muito atrás, né? Aí sim. Chegou até terceiro, quarto lugar. Então assim, esses três, o título está entre esses três. Talvez, eu esperava mais São Paulo. O São Paulo ganhou do Santos. Foi. Eu acho que ganhou um anterior, eu não lembro quem. Ganhou do Santos, ganhou do Ceará. Do Ceará. Com a estreia do Daniel Alves. Ganhou assim, histórias seguidas também. Ganhou bem. Sim. Ganhou do Santos, o Hernandes acabou com o Santos. O Hernandes sempre acaba com o Santos em algum momento. Né? Pato, na verdade. O Hernandes ele entrou, deu um cruzamento. Mas ele machucou. E depois ele machucou. Quem acabou com o jogo foi o Pato. Não, o Pato fez 2 gols. O Pato ele acabou sentenciando a cal, né? Mas o Pato e o Hernandes eu digo que ele mudou o jogo, né? Simplesmente com a bola parada dele. Mas o Santos... Falta peça, né, cara? O problema é o seguinte, a gente tem hoje um super time no Brasil, que é o Flamengo, um puta elenco, que é o Palmeiras, e os outros times... São bons times até. São times bons, temos o Campeonato Brasileiro pela primeira vez em algum tempo
com nível bom, forte, com boas opções táticas, bons treinadores trazendo alguma coisa, mas assim, o Flamengo só não é campeão se ele não quiser. Não diria que ele não quiser, mas porventura, se isso vai acontecer, se lá na frente começarem as peças do time titular machucarem ou sofrerem com desgaste. Mas aí entra o elenco, né, cara? Mas eu acho que o Flamengo, por exemplo, se machuca os laterais, entra Rodinei e René. Então, não é a mesma qualidade. A parte qualidade. lateral realmente cai muito o nível. Mas no meio, cara, no meio, tá bom. deve ser um sai a Arrascaeta, entra, sei lá, o Everton Ribeiro, né? E vice-versa. Entra um time fantástico. Sai o Gabigol, entra, sei lá, qual outro atacante? Lincoln, que é bom jogador. Então, Gerson. Eu diria que o meio pra frente é muito bom, mas as opções de defesa, o Rodrigo tá fazendo um bom. O Rodrigo Caio tá jogando bem lá, né? Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado. O Flamengo já sofreu uma intercrise dentro do campeonato, levou uma paulada do Bahia de 3-0. Mas logo na estreia do Felipe Luiz. Mas já cresceram. Já cresceu, já foi. Só que eu ficaria muito de olho no Palmeiras de novo. O Palmeiras é um time que agora você acha que vai até o final, pelo menos, brigar? Ah, sem dúvida. Só tem agora o Brasileirão, né? O Brasileirão ainda tem a Libertadores. E também chega aquela época do Brasileirão que todo mundo ama, né? Que é jogo quarto e domingo. E é um desgaste físico muito grande. Então o Flamengo, ele tem a Libertadores, ele vai jogar 2 jogos difíceis com o Grêmio. Então assim, o Flamengo, ele tem a chance de ser campeão. Tá com 5 pontos de vantagem pro Santos, 3 pontos eu acho pro Palmeiras. Sim, tá como se diz, com a faca e o queijo na mão pra ser campeão. Ganhou o primeiro turno, normalmente quem ganha o primeiro turno. Tá ganhando os jogos diretos, né, os confrontos diretos. Tá ganhando os pequenos, ganha dentro e fora de casa. Isso. Dentro de casa é avassalador. Então assim, o Flamengo só não é campeão caso as peças venham a sair do seu time titular. E o Palmeiras continue bem, né? Continue. Se o Palmeiras continuar mantendo essa crescente com o Mano, emendar novamente uma sequência, e o Flamengo priorizar a Libertadores e começar a sentir os efeitos de quarto e domingo, aí o Palmeiras vai ter campeão. O Santos, já que você perguntou do Santos, o Santos ele em terceiro, né? O Santos ele é um time. Assim, os trabalhos do São Paulo, a gente tem que olhar com muito cuidado. Quando a gente olha, por exemplo, o Alaú, o próprio Valência, o próprio Chile, a gente pensa, poxa, o São Paulo faz um time bom virar uma máquina. Não é por aí. Não é. O próprio Alaú, por exemplo, antes de conquistar a América em 2011, levou uma paulada quando estava com ele em 2010. Foi espancado. O time do Valência mesmo chegou lá no primeiro turno do Campeonato Espanhol, pau a pau com o Barcelona. Em 2012, quando o São Paulo foi campeão sul-americano, ele ainda era o treinador da Alaú. São Paulo ganhou de 4-0 nas quartas de final. Acabou com a Alaú. Então, assim, achar que o São Paulo vai simplesmente fazer um milagre, não vai. Mas é evidente uma coisa, um fato. O Santos, para ser campeão ano que vem, ou quaisquer anos com o São Paulo, tem que contratar. Manter a base e contratar bem. Sem dúvidas, né? Tem que contratar bem. Já contratou bem esse ano. Bom lateral esquerdo, que é o Jorge. Sim, gratas surpresas. Soteldo, Sanches, poxa, os caras vieram e corresponderam. Então, assim, a tendência é que ano que vem mantenha essa base. Deve entrar algum dia de patrocinador, segundo o ex-master, deve surgir ao final do ano. E aí o Santos ficar mais forte para o ano que vem. Acho que esse ano o Santos não ganha o brasileiro. Eu também eu tenho a mesma impressão que o São Paulo. Acho que ano que vem vai vir mais forte do que esse ano. Vai brigar realmente com o time. A tendência, né, do Campeonato Brasileiro, como sendo mais forte sul-americano, é ser tipo a Premier League da América do Sul, né? Guardando as proporções, por favor. Sim. Então, os times com mais receita, com mais dinheiro, entrando cada vez mais na televisão, parece que aliás, não parece, né? A tendência é expandir cada vez mais direitos de transmissão para outras plataformas, streaming, entre outros. Acho que só o Flamengo vendeu streaming, os outros venderam. Então, assim, em certo ponto, se continuar dessa forma, a tendência é que, como a gente vai ficar no mercado muito forte, os grandes nomes sul-americanos vêm para cá. E também uma outra tendência é que cada vez mais jovens vão os nossos jogadores. Isso é uma tendência, mas, por exemplo, jogadores um pouco mais velhos já ficam aqui. Então, o campeonato vai ficando mais forte. Aqueles que não deram muito certo, como o Gabigol, voltam e destroem. Sim, o Everton, né, o Cebolinha, por exemplo. Mas o Everton vai ser difícil continuar, né, cara? Acho que já tá. Acho que o Grêmio tá esperando a proposta, né? Aquelas 60 milhões de euros. Mas eu acho bem difícil de vir. Esse valor não, mas próximo, acho que aí eles eu acho que 40 milhões, assim. Porque, não, assim, acho que 40 já chegou.
Já chegou. 50 milhões. Eu acho que 50 milhões eles liberam. Acho sim. E o jogador quer ir, né, cara? Já tá fazendo. Tem 23 anos, então é a hora de ir, né? Mas é engraçado, né? Isso aconteceu com o Luan, mais um ano. Machucou um outro né, caso também. Muitos Mas problemas assim, extra-campo. é impressionante ver como o perfil do futebol europeu mudou de 5 anos para trás. Por exemplo, muita gente falava loucura na época que o Lucas foi por 42 milhões do PSG. E hoje em dia é dinheiro de pinga isso, né, cara? E O cara tá bem no Tottenham, né? Sim, sem dúvida. E impressionante como mudou, né? O Rodrigo já foi por uma caralhada de dinheiro. Foi. Não, se você for ver time europeu médio grande para um gigante da Europa, nossa, 100 milhões de euros é normal, é absurdo, é comum. Né? Pra você ter uma ideia, né? A gente está falando assim de campeonato brasileiro, está se estendendo um pouco. É incrível isso, né? O Palmeiras e o Flamengo principalmente. Eu falo do Flamengo e Palmeiras nem tanto assim. O Flamengo teve disposição para contrato, que eles fizeram uma conta lá, algo em torno de 200, quase em torno de 200 milhões de euros, alguma coisa assim, para contratação. É algo muito louco. Sim, para time do Brasil. Para time do Brasil, isso é um navio. Como se diz, um sonho, né? Um sonho. Porque aí você pode contratar grandes jogadores 200 milhões de euros. É um time médio da Europa. E eles vão ter que abrir a mão novamente para contratar em definitivo o Gabigol, né, cara? Que é um cara que deu certo, artilheiro. E tem dinheiro, né? Cria do Santos, inclusive. Santos, aliás, né? Traíra. Ele e o Henrique, né? Esse daí é mais traíra ainda. Esse daí não. O Gabigol não tinha opção, né? Ele pertence à Inter e a Inter foi e emprestou pro Flamengo. Então. O Gabigol eu entendo porque o salário que recebeu, só ele recebeu o dobro do Flamengo. Não, e a Inter, né, cara? E a Inter que detém o passe. Sim, não é, como se diz? Ele não é um jogador de Santos. Ele não é um jogador que tem um passe livre, né? Como foi o Daniel Alves. O Daniel Alves ele foi pro São Paulo porque ele quis. Agora, o Bruno Henrique foi sacanagem. Ele machucou o olho, só se fez um tratamento com ele, tudo certinho. Tá muito bem lá. Não jogou nada. Depois que voltou. Aí ele volta ao Flamengo, ele faz gol, ele dá passe. Obrigado, Bruno Henrique. Muito obrigado. Mas foi pra seleção, não jogou nada não, hein? Obrigado também. Não jogou nada. Praga de Santista. Jogadores do Flamengo, meu irmão, Vinícius, né? Vinícius Júnior, Paquetá e agora o Bruno Henrique, jogaram lá aquele jogo patético contra o Peru. Meu Deus. Nada. Mas tem que continuar, tem que dar sequência, né? Não pode também queimar por conta de um amistoso. A seleção a gente pode falar com muitos detalhes. A gente vai falar mais final. A Selenaic é muito interessante conversar. Eu concordo com você, cara. Eu acho que o Flamengo é o favorito. Acho que o Palmeiras termina em segundo, o seu Santos em terceiro. Acho que o meu São Paulo vai terminar em quarto. Acho que vai dar uma melhoradinha. Porque o problema do São Paulo, cara, os principais jogadores machucaram muito, né, cara? Aquilo que você falou, né? O Hernandes machucou, o Pato machucou, o Pablo machucou. Machucaram muito na mesma época, entendeu? Por time. Até o Toró, que era um jogador jovem, importante, ele machucou, entendeu? Por time, para mim, o São Paulo hoje, time é o segundo melhor time do Brasil. 11, né? De 11 a 11. Para mim só perde o Flamengo. E é impressionante. O São Paulo, se tivesse um time... Desde o começo do ano. Desde o começo do ano, sem o Cuca. Eu acho que o Cuca caiu muito a qualidade. Eu falo isso como Santista, o Cuca ano passado tirou o Santos daquela... Ele é bom treinador, mas ele já está começando a fazer aquela transição pro velho treinador. O Cuca, engraçado, né? Você pegar o Cuca no começo da carreira ali, era um treinador Goiás, São Paulo, né? Para mim, o Botafogo foi o auge da carreira dele. Aquele treinador. O Atlético Mineiro ele foi muito bem também, né? Foi campeão da Libertadores. Mas ele tinha mais peças, né, de qualidade. Claro, Ronaldinho. Mas o time do Botafogo, para mim, é um exemplo, cara. O time do Botafogo foi em primeiro lugar em 2008, se a gente estiver correto. Não, foi o Grêmio. Mas ele foi o jogo, acho que não foi em 2007, 2008, com o André Lima e tudo, acho que foi em 2007. Foi. São Paulo e Botafogo. Foi um jogaço. Se não fosse o André Lima machucar, ia ser um outro jogo, e ele, aquele carrossel, né? Chamavam ele de carrossel. Ele foi campeão carioca, né? Foi campeão carioca. Ele bate na trave direto, aí conseguiu ganhar o carioca com o Botafogo. Impressionante ele, assim, um time envolvente, um 3-4-3 sempre girando. Ele fez o Lúcio Flávio ser jogador de futebol. Lúcio Flávio é um jogador, foi assim, que cara horrível. No São Paulo também. A camisa dele, horrível. Acho que o Lúcio Flávio jogou bem só no Botafogo e no Paraná. Paraná, exatamente. O Lúcio Flávio, ele só joga bem em 3 lugares, né? Botafogo, Paraná e no sonho dele. Porque, nossa, que jogador ruim! Ruim. Eu concordo. Mas é isso, vamos ver o que vai dar aí no Brasileirão, né? Mas a briga parece que vai ser boa. Parece, pelo menos entre Flamengo e Palmeiras vai até o Parece que a briga que... Não, briga é ótimo, né? A briga que nós temos é o seguinte. Entre
2 times, que são Palmeiras, Flamengo, 2 times que são entre Santos e São Paulo, pelo terceiro e quarto lugar, e o resto ali que... Corinthians, Internacional, Grêmio... É impressionante, o Campeonato Brasileiro chega um momento que é desinteressante e depois ele vira interessante novamente. É verdade. Espero que agora o Inter leve mais a sério, já está bem colocado, deve vir forte. Corinthians deve vir forte, depois da aula. Já era, Sul-Americana já pode esquecer. Não, a aula de futebol. Não elimina nunca o Del Valle lá não, nunca. Aí vai levar o Totaca de 2x0, 3x0. Muito faz. Aí a gente vai ter que parar de importar assunto do Del Valle, vamos apertar aqui. É isso aí. Então vamos para o próximo assunto. Vamos falar sobre Libertadores, né? Daqui a alguns dias, o mês de outubro já começa. Os primeiros jogos da semifinal, clássico argentino de um lado, River Plate e Boca, de novo, e do outro, clássico brasileiro, né? Flamengo e Grêmio. O que você acha que vai dar? Olha que coisa. Assim, a gente... Jogos, assim, bem difíceis. A gente tem que lembrar da final do ano passado, que talvez seria a maior final, talvez não, seria a maior final. Se não fosse a torcida do River, né, ônibus. Mas seria a maior final da Libertadores para mim, né? Talvez não da história, que a gente não teria acesso a todos os jogos. Mas na história recente. Mas sem dúvida seria a maior final dos últimos anos da Libertadores. Seria Boca e River. Uma rivalidade gigantesca. Tinha gente que estava vendendo a casa para ir pro Rio, imagina. Cara. Aí eles foram fazer o jogo lá na Espanha, mas em função do infortúnio. Então, a gente tem que olhar muito a questão da torcida. Nesse caso, como ela vai influenciar de uma maneira extra-campo, porque dentro de campo a gente sabe muito bem como as duas torcidas elas simplesmente influenciam. O Boca fez uma boa contratação do De Rossi. Ótimo jogador. Foi eliminado na Copa Argentina, mas ele é um time forte, um time tarimbado dentro do Libertadores. Ex-campeão, né? Ex-campeão. E o River tem uma base com o Galhardo. O Galhardo mantém uma base. Dizem que ele vai ser o próximo técnico da Argentina. Ele vai terminar essa temporada com o River Plate e aí já assume no começo do ano na Argentina. É um bom nome, né? É um bom nome. Tanto que ele está concorrendo entre os 10 melhores do mundo contra a FIFA, né? Nossa, Galhardo é um bom nome. Acho assim. Por time, por nomes, o Boca é mais forte. Tem o Tevez, tem o De Rossi. Mas a gente sabe que o Boca está oscilando. O River não está oscilando. Desde 2017, que ele é o Galhardo, é o mão do Galhardo. Então assim, a gente tem que ver o seguinte. Eu acho o River favorito. Também acho, concordo. Só que o Boca em Libertadores é outro time. Mas o River também, né? O River já chegou nesse patamar de ser bicho-papão. 4 títulos, 2 em... Tanto que ele ganhou em cima do próprio Boca. 2 em 3 anos. Tem 4 títulos, é tetracampeão. Já é um time tradicional, eu posso cravar. É um time tradicional. O que não é o caso do Flamengo. O Flamengo só tem um título em 81. E por isso que assim, o Flamengo vai chegar, vai ganhar. Cara, Libertadores não é assim não, cara. Libertadores você tem que ter tradição. Sem dúvida. E no Brasil não adianta os flamenguistas, corintianos, palmeirenses se espernearem. É só São Paulo, Grêmio e Santos. O resto é resto. O Brasil, em função de história, o Brasil não levou a sério a Libertadores. Mas eu acho que o River passa. Concordo. Mas eu ficaria muito de olho se Tevez e De Rossi decidirem estarem num dia iluminado. E às vezes o Boca pode cair. Mas eu acho muito difícil. Acho que o River vai botar mais uma vez a torcida do Boca para chorar, vai lá no goleiro. Mas eu acho que a gente tem que voltar para outro clássico, o clássico brasileiro, já é mais interessante. Esse aí já vai ser mais imprevisível, né? Eu acho que é engraçado, né? A gente vai ver uma disputa de 2 técnicos que entregam bons resultados. Um deles jogam pra frente. Assim, um deles eu acho que entrega um bom futebol demais, em pouco tempo. Entrega um futebol já padronizado para frente há algum tempo, que é o Renato Gaúcho. Os times do Renato Gaúcho, time jovem, né? São times... Jean-Pierre. Sim, o Mateuzinho, né? Foi convocado sim, agora. Everton, que é o melhor jogador brasileiro desde o começo do ano, né? Sem dúvidas. Então, assim, jogou demais com o Palmeiras, acabou com o Palmeiras. Eu acho assim, na minha humilde opinião, eu acho que o Grêmio vai passar. Também acho que vai. Eu acho que vai pesar assim. Os times, digamos, se equivalem, né? Os 11 se equivalem.
mas a tradição vai pesar, né, cara? Eu acho que o Grêmio vai passar. Ele é muito copeiro, né? Um time muito Porque, assim, claro, o Flamengo, a ambição dele é a Libertadores. Isso é bem claro. O Jorge Jesus pode ir lá, não, a ambição são os dois. É o brasileiro. Não, a ambição é Libertadores. É Libertadores, né? Os flamenguistas querem ir pra Tóquio, já não é mais Tóquio, já é outro lugar. Eu acho que é bem provável que aconteça o mesmo que aconteceu com o Palmeiras no ano passado, né? Tava crente que ganhar a Libertadores, pegou o Boca eliminado na semifinal. E aí, Brasileirão ficou obrigação. Né? Sim, eu acho assim. Não acho que é só a tradição. Eu creio É só um componente a mais. Sim, sem dúvidas. Eu creio que o Felipe Luiz vai sofrer mais. Muito. Com o Everton. Com o Everton. Não, o Felipe Não, Luiz o Everton, vai ser pela direita. Rafinha vai sofrer muito. É pela esquerda, perdão. Pela esquerda, perdão. O Rafinha vai sofrer Rafinha muito. vai sofrer. Porque o Rafinha faz muita incursão pelo meio. E o seguinte, eu acho o seguinte, o Cortez, ele simplesmente não tem nenhum problema em não subir. Ele já está acostumado a fazer Já isso. está acostumado a fechar, ele só sobe. E sempre tem alguém ali na recomposição. Sim, né? e eu acho que o Renato Gaúcho vai armar um time que vão ter 2 volantes aqui para fecharem o espaço. Engraçado, né? Vem de um cara que tinha Arthur e Ramiro, 2 volantes saindo muito. Então ele vai tentar fechar o espaço aqui para as laterais em excursão no meio, estão fechando aqui, talvez 3 volantes. E deixando, talvez... Isso você fala no jogo do Maracanã, né? Porque eu acho que em casa... Não, em casa ele não vai fazer isso. O jogo do Maracanã, fazendo uma dobra com Everton e Cortez. E como o Grêmio é um time muito copeiro, né? E tem um gol qualificado, cara, basta, sei lá, se fizer 2x0 ou 2x1 no primeiro jogo, vai. Sim. Vencer, uma vitória simples em casa. Vai pro Maracanã e faz um gol, cara, aí fica quase impossível o Flamengo virar. Vira um jogaço. Eu acho assim, vai ser um jogaço. Vai, sem dúvida. A gente tem que ver, assim, a incógnita não é o Grêmio, é o Flamengo. Vai ter perna para aguentar? Exatamente. Vai Gabigol Sim. em jogos mais explosivos, a gente viu aqui no final do primeiro turno contra o Santos, fez um belo gol. Aliás, só vi aquele gol aquela vez só. Tenho que admitir que foi um belo gol. Obrigado, Eduardo Sacha. Filho da puta. Ele estoura nos 20 jogos. Ele recebe muitos cartões. Contra o Palmeiras em 2015 foi a mesma coisa. Isso é verdade. E, então, assim, o Renato Gaúcho ele não é um cara bom. Ele vai querer forçar a execução dele, sem dúvida. O cara é muito esperto. Ele vai jogar alguém muito rápido na direita para pegar as costas do Felipe Luiz. Isso é fato. Talvez o Alisson, né? O Alisson É outro jovem muito bom. Muito bom jogador. Pena convive muito com lesões. E, assim, mas eu acho que a grande cartada mesmo dele é o Jean-Pierre. Talvez eu acho, mais até que o próprio Everton, porque o Everton com certeza vai ser bem marcado, o Alisson também. Mas o Jean-Pierre ele é um jogador Alto, rápido, habilidoso, bem técnico, exatamente chuta bom. muito bem de fora da área. Ele faz bem o pivô, finaliza muito bem, então assim, eu diria isso. Mas o Flamengo é aquela coisa, o Flamengo tem o Bruno Henrique, Esses caras você tem o inspirado, né? Você tem o Everton do lado, tem o Bruno Henrique do outro. Rascaeta. Eu diria que o Bruno Henrique ele vai ser o fiel da balança. Talvez pro Flamengo. Ele é um cara que, além de finalizar, mais ou menos, né? Ele aparece mais para a área finalizar do que finalizando da esquerda, chutando. Ele é um cara que passa, ele faz muita bola, muita assistência, perdão. Então, assim, ele é o fiel. Para mim, o fiel da balança é o Flamengo. A gente tem que saber como o Flamengo se portará. Se levar um nó tático do Gaúcho, do primeiro jogo, Portaluppi, já era. Se o primeiro jogo o Grêmio ganhar tipo 2x0, aí fica difícil. Acabou o jogo. O máximo que o Flamengo possa conseguir é talvez devolver os 2x0 e ir para os pênaltis. Aí seria o máximo. Como foi contra o Meleque, inclusive. Mas eu diria que o Flamengo, assim, os dois times estão muito cascudos dentro da competição. Né? Então, assim, eles vieram de resultados. O Grêmio, eu acho que o Grêmio está no melhor momento. Ele teve um momento muito mal dentro da competição. Foi no começo, né? Bem no começo, todo mundo quase não classifica. Mas o Grêmio... Mas aí entra o time copeiro e o time que tem tradição, né, cara? É incrível. Você pode reparar, muitas vezes o Boca ele foi campeão assim. Sim. O próprio Grêmio já foi campeão assim. O Boca foi campeão... engraçado, né? O Boca foi campeão, acho que uma Libertadores. Então eu tentando lembrar aqui, puxar da memória. Acho que foi 2007. Ele foi um dos piores times. Contra o Grêmio, inclusive. Contra o Grêmio. Ele foi um dos piores times da primeira fase. Foi. Eu acho que foi 16º. Foi jogar. Todos os jogos você jogou fora. Passando. Aí tinha o Riquelme voando, muito no auge. Voltando do Vila Real. Aliás, meu Deus, o que o Riquelme fez. Mas enfim.
O Boca, eu acho que foi 16º, jogou todos os jogos fora do La Bombonera. É o time copeiro, né? Impressionante. O Grêmio aprendeu a ser um time copeiro. Tá? Do Brasil é o time mais copeiro. Eu diria que sim. Hoje em dia, sim. É isso aí. Vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que vai dar River e Grêmio também. Eu acho que o River vai ser campeão. Acho que o River... Eu também acho que o River... É um jogo só, em campo neutro? Não é neutro. Na verdade é muito mais argentino do que brasileiro lá, né? Mas eu acho que vai pesar... Vai pesar o Galhardo, né? E o River tá na ponta dos cascos. Aliás, eu quero falar sobre isso. Que absurdo, né? Uma final única, né? Lima. Tentando copiar a Champions League não dá certo. Assim, eu concordaria se... Vai ser em Santiago. Santiago, perdão. Eu concordaria se fosse uma final única, por exemplo, num grande estádio da América do Sul, tipo Monumental de Núñez. No Uruguai, né? No Uruguai, sim. Centenário, no Maracanã. Eu entenderia. Bombonera e tal, eu entenderia. Santiago. Não tem tanta tradição assim. Tinha Lima também, eu falei que é. Nossa, pior Lima. Então assim, essa final única, você quer melhor? Tipo assim, não dá certo, então tá, vai. Os 2 jogos sábado à tarde. Seria perfeito, sábado à tarde, 17 horas, quer copiar a Champions League? Faz 2 jogos sábado à tarde, 17 horas, bota lá no cinema, lá, normalmente o Cinemark faz lá, 3D, todo mundo gosta. Eu concordo, cara. Vamos ver, né? Eu acho que não vai muito pra frente, vai durar muito essa ideia de copiar a Champions. Eu diria, mas a gente vai entrar em aspecto político, eu diria que a tendência do futebol sul-americano, em função da maneira como a Conmebol permeada de casos de acusação, é ser cada vez mais, ter mais intervenções da FIFA e, consequentemente, com a FIFA com o Infantino, né? Ex-defensor da UEFA, né? Com certeza. A tendência é que ele tente homogeneizar os campeonatos. Esses campeonatos, desde a Copa do Mundo até a Libertadores, até mesmo se brincar a Copa do Brasil, entre outros, vão se tornando homogêneos. Cada vez mais cópias dos formatos europeus. Sem dúvida. Não duvide do campeonato da Copa do Brasil daqui a um tempo ser disputado somente no Maracanã. Ou Morumbi, seja lá qual estádio. Realmente. Para seguir uma tradição tipo da Copa da Liga Inglesa, toda vez a final é em Wembley, né?